Boa tarde, professor Luiz. Quero te agradecer a presença aqui conosco hoje no Projeto Movimente. A gente está seguindo a nossa série de vídeos sobre temas que sejam relacionados à saúde e bem-estar, né? E hoje a gente, com o prazer de contar com a tua presença aqui, tua expertise para compartilhar um pouco conosco. Então, quero reiterar o convite que a professora Flávia Martinez fez e tu gentilmente aceitou para participar conosco. E quero te deixar à vontade agora para compartilhar um pouco da tua trajetória acadêmica, profissional, como tu chegou à tua linha de pesquisa, quais são os teus maiores objetivos hoje em relação à pesquisa, à vontade, como quiser compartilhar, bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite aí de vocês. É uma honra poder participar dessa entrevista. Bom, eu comecei a prática da atividade física muito cedo, não é? Fui atleta de natação e de voleibol. Desde que entrei na faculdade, já comecei sendo monitor e trabalhando. Fui treinador de equipe de alto rendimento, tanto de natação como de voleibol. Depois da faculdade, eu fiz 3 cursos de especialização, um em natação, um em treinamento e outro em medicina do esporte. Comecei a dar aula na Fevale, uma universidade particular, e era treinador. E aí comecei a estudar fisiologia e biomecânica para melhorar a performance dos meus atletas. Pois em 84, fiz um concurso para a URGS, entrei como professor da disciplina de natação e só mais adiante fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado. E aí, em 1986, há 35 anos atrás, eu criei o nosso grupo de pesquisa, né? E começamos trabalhando com natação para asmático, mas eu queria uma atividade física que fosse dentro da água e que não fosse só natação. E estava surgindo no mundo a hidroginástica, eu já estava com um grupo formado, e aí fui com um grupo de 5 alunos para São Paulo para fazer um curso com um americano sobre hidroginástica. Hidroginástica ainda tinha uma ou duas academias de São Paulo só. E aí vi o curso, gostei, e através de um projeto de extensão, implantei hidroginástica no estado do Rio Grande do Sul, e logo depois, final de 86, já início de 87, implantamos o Deepwater Running, ou que a gente chama aí na URGS de jogging aquático, também através de um projeto de extensão em todo o Brasil. E aí nós começamos a trabalhar com essas atividades mais forte na posição vertical e tinha muito pouca pesquisa no Brasil e no mundo. E aí a gente começou a criar algumas linhas um pouco fora d'água para entender atividades ou treinamentos fora d'água para trazer isso para dentro d'água. E isso foi aí ao longo desses 32 anos, mais ou menos. E o que aconteceu é que tinha muita pouca pesquisa, tanto no Brasil como no mundo, sobre essa parte de atividade física na posição vertical, dentro da. E a gente criou um grupo consolidado. E aí, quando eu estava para me aposentar, resolvi voltar lá às origens e começar a trabalhar com alto rendimento. E a gente montou um subgrupo dentro do nosso grupo para trabalhar com performance de alto rendimento, não é? No voleibol, e agora a gente tem feito algumas coisas no futebol também, né? Então, ao longo desses 36 anos de grupo, aí, orientei centenas de alunos de extensão e de iniciação científica e algumas dezenas ali de alunos de mestrado, de doutorado e de pós-doc. Então, essa é um resumo assim, do nosso grupo de pesquisa. E o que aconteceu muito com a pesquisa que a gente desenvolveu dentro do grupo, no início a gente queria desenvolver mais, conhecer mais o exercício dentro da água,
Mas o que a gente viu é que as pessoas que estavam trabalhando conosco ao longo desses 35 anos foram envelhecendo. Só para dar um exemplo, assim, da primeira turma de hidro que a gente montou em 86, foi com 20 alunos, até encerrar as atividades dentro da URGS ali, por causa da pandemia do Covid. Desses 26 ainda faziam aula. E aí, no momento que esse grupo foi envelhecendo e a gente, para tentar melhorar a qualidade do serviço que a gente prestava via extensão, as pesquisas começaram a mudar um pouco de foco. A gente começou a estudar mais doenças cardiometabólicas, envelhecimento e assim por diante. Então, esse é um resumo aí do nosso grupo ao longo desses 35 anos aí de trabalho. Muito bacana, professor. Acho que a gente vai, ao longo do nosso bate-papo aqui, abordar um pouco dessas questões, também não pensando só em performance, também justamente essa questão cardiometabólica, enfim, como isso influencia na qualidade de vida das pessoas. A gente queria Só começar... para complementar ali, que eu Claro, esqueci, claro. né? Mesmo depois de aposentado, eu continuo como docente convidado, desenvolvendo atividades junto à pós-graduação, orientando alunos de iniciação científica e de extensão, e também coordenando projetos de extensão. Né? Então, continuo ali, mesmo estando aposentado, o grupo continua trabalhando como sempre foi. Pesquisa de saúde não para, né, professor? Nunca tem término, a gente sempre vai aprendendo mais. Uma das grandes dúvidas que a gente sempre acaba tendo nas pesquisas é para ter uma definição básica do que é o assunto, até para a gente possibilitar que as pessoas tenham mais autonomia na hora de pesquisar os temas, enfim, para ter sua própria compreensão sobre o assunto, mas com algum embasamento, com algum direcionamento. Professor, o que seriam as prerrogativas do que é o exercício aeróbico, de fato, seja na água ou seja fora da água? O que caracteriza o que é um exercício aeróbico? Isso varia de cada pessoa ou existem referências que a gente tem que se atentar? Então, primeiro, vamos ver assim, atividade aeróbica. Tá? Antes de entrar lá no exercício e na prescrição. Atividade aeróbica, característica básica, é que tenha uma predominância do sistema aeróbico, ou seja, que tenha uma participação, não é, dentro da quebra dos nutrientes lá, com a presença de oxigênio. Não é? Por exemplo, agora, durante esse tempo que nós vamos ficar de entrevista, nós estamos fazendo uma atividade aeróbica. Mas uma atividade aeróbica de baixíssima intensidade, né, que só vai nos levar ao sedentarismo e não uma diminuição de fatores de risco. Pois quando a gente começa a aumentar, né, essa atividade aeróbica, a duração ou a intensidade dela, a gente começa a ter alguns componentes que são importantes para melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Tá? E a gente tem que sempre quantificar isso de forma individual. Tá? Porque tu imagina o seguinte, eu pego uma pessoa muito debilitada. Tá? Uma caminhada leve já é um esforço grande. Não é? Então, para essa pessoa, ela teria que, para fazer uma atividade aeróbica ali, ela teria que fazer uma atividade de baixíssima intensidade. Mas conforme eu vou aumentando o meu nível de condição física, né, e eu começo a ter patamares mais altos, essa atividade, por exemplo, uma caminhada que a gente costuma chamar de passo de shopping, ela continua sendo uma atividade aeróbica, só que numa intensidade muito baixa, para eu gerar uma alteração nesse indivíduo mais treinado. Né? Então, assim, a atividade aeróbica, ela depende da duração, né? E também da intensidade que nós vamos trabalhar. E aí, essa intensidade, né, eu tenho que primeiro fazer uma avaliação, uma boa anamnese
no meu aluno, no meu paciente, para poder fazer uma prescrição dentro de parâmetros aceitáveis e importantes. E dependendo do que eu quiser prevenir ou tratar, eu vou trabalhar com intensidades diferentes e com durações diferentes. Então, mesmo assim, a atividade aeróbica, o exercício aeróbico, sendo um exercício relativamente simples, como uma caminhada, uma corrida, uma dança, natação, a hidro, a prescrição para tentar fazer com que a pessoa realmente tenha muitos benefícios com essa atividade, já é uma coisa mais complexa. E, às vezes, as pessoas confundem cargas que são baixas para o nosso sistema cardiocirculatório, mas que pode ser cargas altas para o nosso sistema músculo-esquelético. Né? E o pessoal tem uma tendência de achar, por exemplo, eu estou muito mal condicionado, eu vou começar com uma caminhada, aí a gente vê aí o pessoal começando com 10, 20, 30 minutos, o padrão é chegar até 1 hora. Só que quando eu chego com 1 hora num indivíduo muito mal condicionado, mesmo ele conseguindo fazer aquela atividade, né, sem ficar muito ofegante nem nada, a sobrecarga para o sistema músculo-esquelético dele pode ser muito grande. Então, aí vem a importância de uma anamnese também para ver, muitas vezes, e na maior parte das vezes, esse indivíduo deveria fazer uma atividade de reforço muscular através de um treinamento resistivo, de um treinamento de força, como é mais chamado, de musculação, não é? Para depois ir para a atividade aeróbica. Né? Quer dizer, para primeiro preservar as articulações, os músculos, e ele ter uma capacidade e uma resistência para suportar aquela caminhada de 1 hora. Não que o coração dele não suporte. Né? E tem alguns dados interessantes, por exemplo, na literatura, bem consolidados. Né? 80% dos indivíduos que começam a caminhar ou correr param de fazer essa atividade de forma temporária ou definitiva por lesão de membros inferiores. Por quê? Primeiro eu teria que trabalhar uma resistência e uma força dessa musculatura para suportar uma atividade. Né? Porque assim, os principais, a gente dá muita ênfase, não que não seja importante, a usar, por exemplo, um bom tênis para reduzir o impacto. Tá? Mas os principais amortecedores do nosso corpo são os nossos músculos. E eu tenho que ter uma determinada força e resistência desse músculo para ele suportar, por exemplo, aquela caminhada que a gente vinha falando, amortecendo o exercício durante 1 hora. Porque se ele só amortecer por 5 minutos, estou dando um exemplo didático, nos outros 55 eu vou estar prejudicando as estruturas musculares, as articulações e assim por diante. Então, veio uma importância, não só de uma avaliação cardiológica, através de um eletrocardiograma de esforço, mas que eu tenha uma boa anamnese por um profissional ou de educação física ou de fisioterapia, para fazer essa avaliação. Se ele tem que primeiro ir para a sala de musculação e depois ir para o exercício aeróbico, ou se ele pode começar no exercício aeróbico de baixa intensidade para depois ir para a sala de musculação. Ou fazer uma combinação dos dois. Às vezes, o ideal é tu combinar essas duas atividades. Né? E aí também determinar o que nós trabalhamos mais nessa área de avaliação e prescrição, os limiares ventilatórios, o primeiro e o segundo limiar, principalmente o segundo limiar, para, a partir daí, botar pontos percentuais para fazer uma prescrição adequada. Antigamente, até ali os anos
final dos anos 80, início dos anos 90, o importante era eu determinar o máximo meu e botar pontos percentuais em cima do máximo. Hoje a gente sabe, com a evolução do conhecimento, que o mais importante não é mais eu determinar o máximo, é eu determinar o ponto do segundo limiar, que é uma zona de transição de uma atividade de predominância aeróbica para uma atividade de predominância anaeróbica, e, dependendo dos meus objetivos, botar pontos percentuais abaixo desse ponto da zona de transição. Né? Essa seria a melhor prescrição que a gente teria hoje para os exercícios aeróbicos. Perfeito, professor. Justamente nesse ponto que tu toca de entender que a pessoa também possa precisar de um reforço muscular justamente para suportar esse tipo de atividade, muitas pessoas geralmente têm dúvidas quanto aos tipos de exercícios e a duração que elas podem realizar, né? Como tu citou o exemplo, por exemplo, de transicionar da meia hora para uma hora de caminhada, por exemplo, e sentir alguma dor. Quando as pessoas procuram, por exemplo, uma academia, algum lugar de ginástica e entram em contato com modalidades como o HIIT, que é o treino de alta intensidade, intervalado, ou treinos concorrentes, combinantes, como falam, o que as pessoas devem se atentar na hora de conhecer mais desses tipos de exercício, essas modalidades, e o que devem considerar na hora de, talvez, considerar fazer esses exercícios e pensar em descanso, o intervalo que devem ter entre uma caminhada, uma corrida, com esses treinos de força, com esses reforços. O que é mais importante o pessoal saber? Bom, a primeira coisa que nós já vimos é ver se eu posso fazer um exercício aeróbico, né? Depois, o ideal é que, quando a gente for planejar o programa para esse indivíduo, ele comece com atividades de mais baixa intensidade, e aí a série pode ter uma duração maior. Né? Então, isso aí são chamados, tem algumas classificações hoje de exercícios aeróbicos, um pouco mais recentes, chamando de exercícios aeróbicos extensivos, tá? Em que, como eu baixo a intensidade e tenho uma série mais longa, as alterações elas são mais periféricas. O que é isso? Eu vou ter mais alteração no sistema muscular. Não que não vai ter alteração nos outros sistemas, no sistema cardio, no sistema circulatório e assim por diante. Mas as alterações vão se dar mais no músculo. Quando eu começo a ir subindo essa intensidade, e vou porque é chamado um aeróbico intensivo, são intensidades mais altas, mais próximas do segundo limiar, né? Como eu estou trabalhando numa intensidade mais alta, é importante que eu diminua um pouco o tempo da série. Isso não quer dizer diminuir o tempo da sessão, mas é como eu vou combinar as minhas séries de exercício, né? E aí as alterações vão ser mais centrais, ou seja, elas vão ocorrer mais no sistema circulatório e mais no sistema cardio. Isso também não quer dizer que não vão ter mais alterações no sistema muscular, só que tu troca aonde está ocorrendo mais alterações. E num treinamento que está muito na moda agora, mesmo ele não sendo novo, o nome, o rótulo é novo, né? Mas mesmo ele não sendo novo, o HIIT, né? Os primeiros treinamentos intervalados aí se data lá de 1930, 1940. O nome HIIT, que é um nome dos anos 2000. Né? São atividades de atividade aeróbica de altíssima intensidade, né? Priorizando potência aeróbica. E quando eu quero priorizar uma potência aeróbica bem prescrita, eu passo do ponto de segundo limiar, ou seja, eu vou trabalhar aerobicamente a potência aeróbica, mas já numa zona de predominância anaeróbica.
Para mim conseguir isso com eficiência, porque a gente tem que sempre pensar numa relação risco-benefício. Tá? É lógico que se eu começar com um HIIT logo, mesmo no indivíduo destreinado, ele vai ter melhoras mais rápidas. Mas o risco de lesão e o risco de overtraining é muito maior. Então, eu não tenho uma boa relação risco-benefício. Né? Para mim conseguir entrar com um HIIT, com uma boa relação risco-benefício, eu tenho que ter um lastro aeróbico muito grande e os meus sistemas todos funcionando com uma grande eficiência. Ou para diminuir risco de lesão, né? Ou para diminuir na síndrome do overtraining. Quer dizer, o que começa a acontecer? Eu começo a melhorar bastante percentualmente, mas quando eu entro na síndrome do overtraining, eu tenho uma saturação de alguns sistemas ou de todos os sistemas biológicos do nosso corpo, dependendo se ele vai ser mais ou menos profundo. Né? E aí a minha performance cai. E muitas vezes, até quando o indivíduo entra em overtraining, tu acelera o aparecimento de algumas doenças cardiometabólicas. Então, assim, ó, é importante trabalhar isso, sim, né? Só que isso, oh, desculpa, não tinha, Imagina, professor, não por isso. Tudo não certo, tinha, não tinha desligado aqui. sem problema algum. Desliguei agora. Tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Não é? Quando eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer a prescrição. Aí vem uma coisa extremamente importante, né, que eu já ressaltei antes, que é uma boa avaliação. Não é? Então, assim, ó, num primeiro momento, assim, primeira avaliação, pegando um indivíduo que não tenha relato de outras patologias, um eletrocardiograma de esforço, depois uma avaliação neuromuscular, né? E aí, dependendo do que o aluno te relatar, tu pede exames complementares, né? E aí, depois, um teste, que já existe hoje vários testes indiretos, de fácil execução e de baixo custo, para te determinar o segundo limiar ventilatório, e aí sim tu pode fazer uma prescrição com uma segurança muito grande. Tu aumenta a precisão da tua prescrição. Perfeito, Tá? professor. E Nessa... isso a gente poderia Ah, claro. fazer analogias, né? Por exemplo, antigamente a gente detectava algumas patologias só, o médico, né? Só apalpando e tocando. Hoje vão para exames de imagem, de ressonância e assim por diante. A coisa evoluiu, né? E na área da prescrição da atividade física também evoluiu. E a gente tem que acompanhar essa evolução. Né? O que a gente fez por muito tempo dentro do grupo, mesmo estando aí no laboratório, nosso laboratório aí da EZFID, se não o mais completo, um dos mais completos do Brasil, né? A gente tem equipamentos aí excelentes, mas muito caro para ter na academia. Né? Então, uma das coisas que a gente fez aí ao longo desses 35 anos foi tentar validar protocolos indiretos de baixo custo para determinação do segundo limiar. Um deles, por exemplo, determinar o limiar glicêmico usando fita de glicemia para diabético tipo 2 que o SUS disponibiliza para o diabético.
Então, ali com 8, 10 fitas, tu consegue determinar com uma precisão muito boa, não é? O segundo limiar desse diabético, com baixíssimo custo, com uma corrida estacionária, usando uma fita que o SUS distribui de forma gratuita, e tu poder regular depois aquele indivíduo e fazer uma prescrição como se tu tivesse usado um equipamento de $300 mil, por exemplo. Com um erro muito pequeno embutido. É um avanço muito grande, professor. E justamente a gente queria perguntar nesse ponto se a pessoa ela está perto de fazer essa transição, ela tem um acompanhamento, ela sabe que pode transicionar agora, por exemplo, da caminhada para a corrida, e ela precisa observar alguns desses pontos para fazer essa transição de forma segura. Existem teorias e existem métricas que são consolidadas e que podem garantir a pessoa, quando ela vai fazer esse tipo de exame, vai fazer esse tipo de teste, como esse exemplo do glicêmico, de que ela está saudável o suficiente, que ela tem qualidade de vida suficiente, tanto da forma cardiometabólica quanto do sistema muscular, para fazer essa transição. Existem pontos que são mais, de certa forma, consolidados na área científica? Não, os indiretos não. Os indiretos se dão indicativos. Por exemplo, se eu quero saber se ele não tem um problema cardíaco maior e que ele pode trabalhar em intensidades mais altas, ele tem que fazer um eletrocardiograma de esforço. Né? Tem que procurar o seu médico, o SUS disponibiliza isso também de forma gratuita, ele tem que fazer um teste de esforço. Né? Esse teste de esforço tradicional, ele até pode determinar o segundo limiar. Normalmente não vem com isso. Aí o profissional que for trabalhar com ele, não vai ter que fazer um outro protocolo de avaliação, e aí tem que avaliar primeiro o eletrocardiograma de esforço, porque assim, o teste indireto também é um teste máximo. Não é? Tanto é que a gente tem que diferenciar coisas também do eletrocardiograma de esforço, o que é para detectar doença e o que é para acompanhar treinamento. Por exemplo, o padrão do teste de esforço para detectar patologia, os indivíduos param em torno de 85% do máximo. E depois tu faz uma regressão ali e estima o máximo. Por que o pessoal para em 85% do máximo, nos principais centros de avaliação do Brasil e do mundo? Porque eles viram que eu não levo o indivíduo ao risco do esforço máximo e determino nessa intensidade quase a totalidade das doenças cardíacas. Então, assim, do ponto de vista médico, isso é ótimo. Para nós sabermos se ele tem ou não patologia, é ótimo. Agora, se eu quiser fazer acompanhamento dele para ver se ele está melhorando, não adianta ele a cada 6 meses, 1 ano, voltar e fazer o teste de esforço e parar nos mesmos 85. Então, a gente tem que diferenciar um teste de esforço em que o objetivo é diagnosticar doenças cardíacas, de um teste de esforço para acompanhamento de treinamento e de melhora de treino. Perfeito, professor. Então, são feitos de formas diferentes. Tá? E se levam um ao máximo, outro não, e assim por diante. Então, mas é importante, extremamente importante. Esse primeiro eletrocardiograma de esforço deveria ser obrigatório para todo mundo que vai fazer uma atividade física. Principalmente depois dos 30 anos. Né? E isso não é o que a gente vê nas clínicas e academias, pedir e obrigar a ter.
Sim, é bem né? comum. E a partir dali tu vai fazer a tua prescrição, né? E essa prescrição também, uma coisa importante, ainda essa semana eu participei de uma live falando sobre a especialidade na área da educação física. Assim, ó, dependendo do que o meu aluno tem, tá? A intensidade é uma, a duração, o espaço, o período de recuperação tem um objetivo. E isso depende de qual a patologia desse indivíduo. O que é muito semelhante com os medicamentos. Tem medicamento, dependendo da patologia, característica do medicamento, que tu toma ele uma vez por semana. Tem outros que tu toma 3, outros que tu tem que tomar todos os dias, e tem alguns que tu tem que tomar de 6 em 6 horas. Depende da patologia e da característica do medicamento. Na atividade física é a mesma coisa. Dependendo da patologia, a forma da gente prescrever e de recomendar o número de sessões semanais, o número de sessões diárias, a intensidade, a duração, muda. Não é? O pessoal usa muito dizer assim, o ideal é 3 vezes por semana. No 3 vezes por semana, eu tenho menos chance de errar. Mas isso não serve de ideal para todo mundo. Porque se isso fosse ideal, os atletas de alto rendimento não iam fazer 20 treinos por semana, iam fazer só 3. Não Perfeito. é? Sim, Então, assim, ó, tem gente que não vai treinar todos os dias, só treinaria 3. E isso não é verdadeiro. Quer dizer, eu tenho menos chance de errar porque eu tenho um período de recuperação. E os períodos de recuperação eles são extremamente importantes, não é? Porque se eu dou um período de recuperação muito curto, eu somo cargas de exercício que vão se acumulando. E se eu dou um período de recuperação muito longo, eu dou uma carga certa, ganho o que eu tenho que ganhar, e se ela ficar muito longe uma da outra, eu começo a perder aquilo que eu ganhei de alteração. Então, eu tenho que ter um período de recuperação ideal, né? E isso vai depender muito da carga do indivíduo. E também depende, dependendo da valência física que eu for trabalhar, da idade desse indivíduo. Não sei se não estamos fugindo um pouco do tema. não, não perfeito. Não perfeito, professor. Vem justamente de encontro às duas próximas perguntas que a gente teria para fazer, que justamente são pertinentes em relação ao tipo de treino, por exemplo, a musculação, que é onde a gente vê muitas pessoas comentarem justamente sobre o treinar 3 vezes por semana, ao mínimo. Algumas pessoas geralmente comentam ou leem sobre isso. E sobre a idade da pessoa, talvez dependendo da faixa etária e das patologias envolvidas, o quão é necessário combinar alguns treinos. Quando a gente fala de treinamento de força e do treinamento aeróbico, fazer só um treino de musculação, por exemplo, para algumas pessoas pode ser suficiente do ponto de vista aeróbico, ou a gente tem que sempre complementar com cardio, entre aspas, que é como as pessoas costumam chamar quando vão na academia, com exercício aeróbico. Pessoas que são mais idosas, elas têm que focar mais na musculação por conta do treino de força e os benefícios que pode trazer a longo prazo. Como as pessoas têm que encarar a atividade aeróbica quando complementam ela com outros tipos de treino, pensando justamente nessas patologias e nessas necessidades. Bom, primeiro, o treino de força, e eu acho que vocês já entrevistaram 2 professores especialistas nisso, né? Ou vão entrevistar, né? Ele é um mundo muito grande.
Eu posso levar o indivíduo para uma sala de musculação com máquina e dar treinos com características de aumentar a força ou dar treino de aumentar a resistência muscular localizada aeróbica daquele indivíduo. E combinar. Então, assim, ó, é um termo muito abrangente. Tá? Agora, quando a gente pensa em treinar um indivíduo, independente da patologia dele, independente do hobby dele, da atividade profissional dele, eu tenho sempre que pensar em deixar aquele indivíduo pronto para aquela atividade que ele exerce. Tá? Para ele render mais. Quer seja no trabalho, quer seja no hobby, e assim por diante. Tá? Para mim fazer isso, tá? Eu tenho que trabalhar todas as valências físicas. Tá? Não é só o aeróbico e o aumento da força, a flexibilidade é importante, a coordenação é importante, e assim por diante. Né? Então, assim, ó, esse é um treino bem prescrito. O que eu tenho que fazer, né? Voltando para a anamnese? Eu tenho que saber o que esse indivíduo tem, ou o que ele quer. Tenho que fazer uma boa avaliação de todas as valências físicas e vou ver o que eu vou priorizar nas valências físicas para começar o treino dele. Né? E depois eu tenho que ir melhorando essas valências e aí eu vou dar mais ênfase para um ou para outro, mas eu não posso esquecer que eu tenho que dar cargas de manutenção daquilo que eu melhorei. Então, por exemplo, não adianta eu melhorar a tua força, tá? E depois eu paro de treinar totalmente força, tá? E vou dar treino aeróbico, porque tu vai ir perdendo força. A não ser que as tuas atividades, tá? Laborais, tá? Ou de vida diária, no seu dia a dia, tem uma carga suficiente para servir de carga de manutenção daquilo ali. Então, se eu faço uma boa análise, e aí o tipo de vida daquele indivíduo mantém uma determinada valência, eu não preciso incluir no meu planejamento de treino aquela valência depois que ele atingiu uma atividade. Tá? Vou dar uma ideia, vou fazer até, porque a gente fez uma avaliação sobre isso, eu estava lá no meu doutorado, muitos anos atrás, né, com os lixeiros. Tá? E aí se prescreveu um exercício aeróbico para eles melhorarem. E depois, vou te perguntar agora, né? Uma pegadinha aqui da entrevista, não é só tu me perguntar. Por favor, professor, fica à vontade. A atividade laboral dele serviria para manter o nível de atividade física dele? Acredito que não. Vai depender de qual lixeiro que eu estou trabalhando. Porque tem o lixeiro que vai correndo atrás do caminhão e juntando lixo, né? E aí ele já teria um treino aeróbico para dar uma carga de manutenção, mas tem o lixeiro que é o motorista do caminhão. Perfeito. Então, nesse aí, eu não poderia esquecer em nenhum momento de dar carga de manutenção aeróbica. No outro, eu poderia pensar em priorizar outras coisas que ele precisa, depois que ele atingiu o mínimo para realizar bem aquilo, porque a própria atividade laboral dele vai servir como carga de manutenção, ao menos por um determinado tempo.
Então, tu vê como é complexo, não é só avaliar. E aí vem a importância de uma anamnese bem feita. Quem é aquela pessoa? O que ela faz? O que ela precisa? Qual é a expectativa dela? Por que ela está nos procurando? Né? E aí vai depender, por exemplo, do hobby daquele indivíduo. Os treinos vão ser diferentes. Perfeito, Né? professor. E dentro dessas Então, especificidades, como tu tem experiência principalmente na água, quando a gente envolve o contexto e a forma como a pessoa trabalha essa atividade que ela gosta de exercer, pode ser ao ar livre, pode envolver algum outro objeto, muitas pessoas gostam de praticar esportes que envolvem algum objeto como bola, por exemplo, futebol, vôlei é muito popular no Brasil. É mais benéfico para o treinamento aeróbico que a pessoa desenvolva essas atividades, treinamentos dentro do contexto do esporte que ela vai praticar ou da atividade que ela quer exercer? Na água, existe algum requerimento diferente para que ela desenvolva esse treinamento? na água tem algumas coisas que sim, é diferente do meio em terra que a gente pode conversar. Mas eu acho que uma coisa assim tem que ficar clara, que a gente tem um tripé, quando a gente quer fazer um treino bem prescrito, tá? Que é eficácia, segurança e aderência. Não adianta eu ter o melhor treino do mundo em termos de prescrição, super seguro, e o indivíduo não suportar aquilo e ficar contigo um mês. Então, esse indivíduo tem que ter aderência àquele treinamento. Para ele ter aderência ao treinamento, claro que às vezes, dependendo do caso, a gente vai ter que fazer ele mudar aquilo que ele mais gosta, porque o mais gosta pode ter mais risco do que benefício, dependendo naquele momento da situação dele. O importante é eu procurar planejar treinos, tá? Numa atividade que o indivíduo goste mais. Agora, tem algumas coisas. Eu gosto de correr, mas ele tem problemas sérios articulares que ele não pode ter impacto, então ele não pode correr. Então, ele vai ter que procurar, por exemplo, uma atividade dentro da água, né, que diminui o impacto ou que tem impacto zero, tipo a natação e o DIP, a hidro já tem um impacto. Eu posso procurar diminuir esse impacto numa aula de mini trampolim, um trampolim elástico, que diminui os fatores de impacto e assim por diante. E eu posso dar um treino cardio para ele. Né? Dependendo do problema, da onde que ele não pode ter esse impacto, essa carga mecânica, uma bicicleta, ou uma natação, ou assim por diante, que tu vai estar tirando impacto. Né? Outras, o cara gosta de jogar futebol e pode jogar futebol. Então, assim, ó, quanto mais próximo disso tu conseguir dar o treino, melhor. Isso não quer dizer que se ele for treinar na academia com um treino bem feito, ele não vai melhorar a performance dele. E quando eu falo de performance aí, não é bater recorde. Pode ser a performance de saúde dele, ou pode ser a performance atlética dele. Ou seja, ele vai melhorar a saúde dele, podendo fazer dentro dessa atividade ou fora da atividade. Né? Mas isso só com uma boa avaliação para a gente poder recomendar para o indivíduo o que seria o melhor. Né? Para ele ter o tripé ali importante, que é eficácia, segurança e aderência. Né? Dentro d'água, a gente consegue muito isso. Né? E para algumas patologias, principalmente as cardiometabólicas e as doenças crônicas não transmissíveis, o conhecimento hoje mostra que a água está tendo algumas vantagens, por exemplo, no tratamento da hipertensão arterial e assim por diante. Tá? Por causa que a atividade física dentro da água na posição vertical, tu tem algumas alterações hormonais que seriam importantes e que funcionariam
da mesma forma que funcionam os remédios que são prescritos para essas patologias. Então, a gente agrega uma atividade aeróbica ou de força a uma modificação hormonal que aquele indivíduo tem quando está imerso no meio líquido. Perfeito, professor. E a prática desses exercícios desde uma idade mais jovem, desde talvez a segunda infância ali, a adolescência, essa prática continuada que se transforma em um hábito que a pessoa leva para a vida adulta, esses benefícios, eles são observados mais a longo prazo de forma benéfica no sentido de observar menos doenças cardiometabólicas, cardiorrespiratórias, que geralmente indicam alguma patologia que é comum na terceira idade, quando a pessoa está mais idosa. É benéfico, de fato, ter o hábito de começar mais cedo? Quanto mais cedo começar, melhor, né? Tanto é que eu preconizo muito a natação de bebês começando a partir do primeiro mês de vida. Tem ganhos ali incríveis, motores e uma série de coisas, né? Então, assim, é importante, tá? A outra coisa que a gente tem que ver é que o bom ou o ruim, o nosso corpo é uma máquina que tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Tá? Então, quando eu dou um determinado tipo de treino, tá? Eu gero alterações dos meus sistemas biológicos para melhorar a performance daquele indivíduo. Tá? Nosso corpo ele trabalha numa lei que é chamada lei do menor esforço. Quando eu dou uma carga que gera um nível de mudança no sistema homeostático muito grande, da homeostase daquele corpo, ele gera um processo de adaptação para que, se tiver uma carga de igual valor no futuro, eu não tenha o mesmo abalo. Então, isso é ótimo. Só que, como ele trabalha dentro dessa lei do menor esforço, se eu paro de treinar, ele diz assim, ó, por que eu estou carregando essa nova estrutura criada se eu não estou usando? E aí ele começa a desmanchar essa estrutura. Tá? Tem estruturas que são fáceis de ganhar e fáceis de perder, e tem estruturas que são difíceis de ganhar e mais difíceis de perder. Tá? E a outra coisa, que também depende dessas alterações, porque isso a gente chama que são as alterações de fenótipo, que depende do meio ambiente. Tá? Mas tem coisa que depende do genótipo, que é a nossa genética. Tá? Então, eu posso ter uma genética que eu consiga desenvolver mais coisas, uma determinada valência, e outros mais. Senão, todo mundo ia ser corredor de 100 metros, ou todo mundo ia ser maratonista, ou todo mundo ia ser alguma coisa. Tá? E não é assim. Né? Então, o que a gente sabe é assim, ó, tem coisas que, dependendo até a faixa etária que eu faço exercício, isso vai me ajudar lá adiante. Por exemplo, se esse indivíduo tem, sempre que bem prescrito, né? Por muito tempo, atividades físicas que privilegiem a formação de osso, isso não quer dizer que ele não possa ser osteoporótico na velhice, mas que tu vai prolongar o aparecimento da osteoporose. Esse é um exemplo. Tá? Então, não adianta eu dizer assim, por exemplo, eu treinei muito até os 23, 24 anos. Agora eu não preciso treinar mais, porque tudo que eu tinha a ganhar eu ganhei, e agora eu vou ter uma vida saudável para o resto da vida. Isso não é verdadeiro. Tá? Eu vou ter algumas vantagens de pegar treino, de não perder carga, hábitos de vida mais ativos, mesmo não tendo treinado, que faz com que a curva de queda seja atenuada, mas eu tenho que ter um exercício continuado.
O importante de começar cedo, entre vários motivos, né? Mas um é fazer com que aquela atividade física seja agradável para ele e que ele leve aquele hábito para o resto da vida. Tá? Porque não adianta também eu fazer muito na atividade física, quando jovem, né, e criar naquele indivíduo uma aversão ao exercício. E aí esse indivíduo não quer mais fazer isso, essa atividade física. Porque ele fica com uma ideia que exercício físico é sofrimento. E um exercício bem prescrito não leva ao sofrimento. Muito pelo contrário, leva para um estado de prazer. Né? Então, aí vem a importância da prescrição da atividade física. Como tinha mencionado também na aderência, né, professor? A gente está se Isso. encaminhando para o fim da entrevista, eu tenho mais duas perguntas, professor. A primeira, quando tu menciona das estruturas, que as pessoas podem ou ganhar com mais facilidade e também perder com facilidade, ou ganhar com dificuldade e acabar também perdendo com dificuldade. Quando se trata do treinamento aeróbico, por exemplo, a capacidade da pessoa de resistir àquele exercício de alta intensidade, ter uma capacidade maior de consumir oxigênio, essa capacidade, do que ela depende no nosso corpo e o que a gente tem que observar, se a gente pode medir ela de alguma forma facilitada. Por exemplo, muitas pessoas costumam olhar no relógio quando correm frequência cardíaca e registrar, observar as fases da corrida e comparar com os batimentos ou a frequência. O que a gente pode observar e o que a gente tem que saber que é importante para o treinamento aeróbico nesse sentido, do que é Bom, mais fácil perder ou ganhar, enfim. primeiro, que um exercício aeróbico mexe com praticamente todas as estruturas do teu corpo. Tá? E com vários sistemas. Sistema cárdio, sistema muscular, sistema respiratório, sistema hormonal e por aí vai. Tá? Então, assim, ó, e é um sistema que, para mim atingir o meu máximo, ele demora muito tempo. Tá? Estou falando máximo do limite genético. Tá? Tanto é que, com raríssimas exceções, vou dar um exemplo só didático, tá? A gente tem maratonistas, medalhistas olímpicos, com menos de 28, 30 anos. Tá? Então, eu tenho que ter muita carga de treinamento e muito volume de treinamento para conseguir atingir o meu ápice genético. Tá? E isso também vai demorar para perder um pouco mais depois. Tá? Mas tem estruturas do sistema aeróbico também que aumentam e diminuem com uma facilidade muito grande. Por exemplo, não num indivíduo atleta de alto rendimento, que eu tenho aqui no ápice, mas que eu tenho que ter um nível bom de saúde. Isso eu ganho fácil e perco fácil. São alterações que não vão ocorrer lá numa estrutura muscular, por exemplo, como aumento do número e do tamanho das mitocôndrias, tá? Mas num aumento no sangue da hemoglobina. Isso eu ganho rápido e também perco rápido. Tá? Então, assim, ó, é bem complexo, tanto é que a gente tem na faculdade, né, uma disciplina de fisiologia do exercício que a gente vê em 60 horas um grãozinho de areia do que é a fisiologia do exercício. Né? Que é como que o exercício físico pode mexer com as nossas estruturas. Perfeito, professor. Com certeza a gente ainda vai explorar bastante a questão da fisiologia, com certeza vai aparecer nesse vídeo, na pesquisa que a gente vai realizar. Professor, a gente está se encaminhando por fim da entrevista, então eu queria abrir para ti também a possibilidade de comentar
em relação à tua área de pesquisa, as últimas coisas que tu tem lido, que tu tem experienciado, que tu tem gostado de aprender ainda até hoje e que tu acredita que tu tenha visto recentemente e seja valioso para quem vai assistir esse vídeo, esse material, para que possa também fazer sua pesquisa, conhecer com mais profundidade, algo que tenha te interessado, que tu gostaria de compartilhar, por favor, fica à vontade também. Uma coisa que nós estamos estudando dentro do grupo e que é uma área relativamente nova da ciência que está estudando, são as alterações hormonais que ocorrem com a imersão no meio líquido, tá? E que vão beneficiar as doenças cardiometabólicas. Então, a gente tem lido bastante sobre isso, tem estudado bastante sobre isso, já faz coisa aí de uns 8 ou 10 anos que nós começamos a estudar isso, e é uma área que está evoluindo bastante na pesquisa, não só nacional, como na pesquisa mundial. E uma outra coisa que está me motivando a ler, não é, foi quando estava próximo de me aposentar ali, resolvi voltar às origens do alto rendimento. O que a gente vem trabalhando, não é, com atletas de alto rendimento ali, numa vertente, procurando estudar modelos matemáticos para ajudar técnicos de vôlei a selecionarem seus atletas a partir de exercícios simples, tá? E também numa modelagem um pouco mais complexa ali, na parte de avaliação de períodos de recuperação em atletas de alto rendimento pré-competições importantes. Por exemplo, agora mesmo nós estamos fazendo um acompanhamento de 1 mês, os primeiros 3 meses de treinamento, né, da seleção sub-19 de vôlei que vai para o Campeonato Mundial. Como é que essa relação de carga, recuperação, como é que a gente pode avaliar isso com mecanismos mais simples e mais baratos. Existem padrões ouro, por exemplo, um deles, medir testosterona e cortisol, mas que é uma coisa cara, difícil e que complica um pouco para estar fazendo. Então, a gente tem estudado outros protocolos mais simples ali, para tentar validar, comparando com esses protocolos mais sofisticados. Assim como a gente fez, por exemplo, esse que eu tinha dado o exemplo antes do limiar glicêmico para diabético, como criamos protocolos para determinar o segundo limiar com corrida estacionária, usando um frequencímetro de R$100, em vez de usar um equipamento de $300 mil, com um erro pequeno, né? De utilizar e validar para determinação de carga aeróbica e anaeróbica as escalas de percepção ou esforço, que é um custo menor ainda, né? E isso é uma tônica, o pessoal no mundo inteiro está fazendo, está se preocupando com isso, né? com essa levar a ciência mais, né? para uma comunidade maior. E não fazer ciência só dentro da universidade, com equipamento sofisticado, mas que o profissional da clínica e da academia, através de um protocolo barato, consiga fazer uma boa avaliação, né? Nosso grupo, eu acho que teve sucesso com isso, inclusive a gente acabou ganhando um prêmio, os maiores prêmios do Brasil, não é, que é o mérito científico de CNPq na área de inovação tecnológica no esporte e na atividade física, né? Que é tentar levar protocolos simples, validar protocolos simples para coisas que são importantes para avaliação e prescrição, tanto na área da saúde como na área do alto rendimento.
Perfeito, professor. E onde a gente pode encontrar o grupo, onde a gente pode consultar mais sobre ele, até para deixar disponível para quem acompanha? Bom, nosso grupo agora está fazendo só reuniões online, né, por causa da Covid. Nós temos reuniões abertas, quem quiser participar é só nos procurar. E assim, ó, eu acabei botando na minha bio do Instagram, tem uma planilha de Excel, né, em que estão ali todos os TCCs, dissertações, teses e artigos que o nosso grupo publicou, né? Então, as dissertações, TCCs e teses têm um link direto ali que vai para o Lume URGS, e aí o acesso é gratuito. E nos artigos tem um link do DOI ali, que quando a revista é aberta, a pessoa só clica no link e tem acesso àquele artigo, né? Perfeito. Então, @professor Cruel lá, vai na bio, tem uma planilha de Excel ali, extremamente leve. A gente queria uma coisa que fosse leve, que a pessoa pudesse baixar e ficar no seu celular ou computador, e a pessoa tendo acesso a tudo aquilo que a gente produziu em 35 anos no nosso grupo de pesquisa. Perfeito, professor. Com certeza, muito desse conhecimento a gente vai poder compartilhar e justamente com essa ideia que tu passou para nós, que é o objetivo do grupo, acho que é também do projeto, justamente levar um pouco dessa ciência, um pouco desse conhecimento de uma forma mais acessível para a comunidade em geral, para o público em geral, para que todos conheçam, possam compartilhar, enfim, ter mais conhecimento e a partir disso poder tomar suas decisões, enfim, pensando no seu próprio bem-estar. Professor, a gente vai também divulgar esse material, a gente coloca uma legenda, a gente ajuda a divulgar aqui também de forma mais facilitada para as pessoas encontrarem. E eu quero te agradecer de novo pela presença conosco, pela colaboração, de compartilhar um pouco do teu tempo, que eu sei que é delicado, a gente estava falando justamente antes sobre as bancas, enfim, que é delicado para os professores que têm que cuidar disso, mas obrigado por compartilhar conosco, compartilhar desse momento e espero que o pessoal possa aproveitar bastante. Eu que agradeço, quero agradecer para ti, agradecer a doutora Flávia Martinez o convite, dizer que foi uma honra muito grande. E gostaria de fazer um agradecimento especial, muito especial mesmo, a todos os alunos, né, que participaram do nosso grupo de pesquisa, né? O que eu fiz aqui hoje com vocês foi procurar mostrar um pouco do trabalho, do suor que cada um deles deixou dentro do grupo, né? Se não fosse o grupo, a nossa produção ia ser mínima, né? É uma produção boa, tudo, e isso se deve ao trabalho ali, né, de algumas centenas de alunos que passaram por dentro do nosso grupo, ali entre ensino, pesquisa, extensão, mestrado, doutorado, pós-doc, nesses 35 anos. Então, um agradecimento muito grande para todo esse pessoal que participou do grupo. Professor, muito obrigado, desejo uma ótima semana